Bom, a gente fala agora sobre o Fórum Econômico Mundial, que começou nesta segunda-feira, dia 16, e segue até o dia 20, sexta-feira agora, em Davos, na Suíça. O Brasil volta a ser destaque no evento. Temos as participações dos ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, da Fazenda, Fernando Haddad, do governador de São Paulo, também Tarcísio de Freitas, além de líderes empresariais e da sociedade civil. Sobre a relevância do fórum, as perspectivas para o Brasil, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, do Rio de Janeiro, que muito gentilmente nos atende, professor Lier Ferreira, bem-vindo. Obrigada pela entrevista. Olá, Adriana, bom dia, bem-vinda. Sim, muito legal falar com vocês, falar com o público da Jovem Pan, já tão cedinho pela manhã. Bom dia, obrigado, senhor, viu, professor? Ontem, então, Marina Silva já participou de um primeiro painel, falou sobre tirar o Brasil da condição de pária perante o mundo, falou sobre a retomada do Fundo Amazônia, Haddad falou sobre conversas com muitas autoridades, mesmo que por um curto período, e sobre política, a importância da democracia. O Brasil pode ter uma boa participação nessa edição do encontro, professor? Olha, Adriana, era evidente que nós esperávamos a participação do presidente Lula nesse encontro, que é um encontro relevante, né? O Fórum Mundial de Davos acontece há mais de 50 anos e reúne, né, centenas de personalidades importantes, né? Aquelas pessoas que realmente têm poder de decisão, né, do ponto de vista econômico e político em nível global, estão presentes regularmente nas reuniões de Davos. Esse ano, por exemplo, nós teremos mais de 50 chefes de Estado, né, mais de 1.500 lideranças empresariais, né, teremos aí outras centenas de representantes de organizações internacionais, ONGs e outras entidades que são representativas de vastos conjuntos, né, da sociedade civil. Nós, em Davos, encontramos aquelas pessoas que efetivamente têm poder de decisão, né, em nível global. Se, por um lado, são aqueles que são os principais responsáveis pelos problemas, também, evidentemente, são aqueles que podem encontrar, né, as soluções. A ideia de Davos sempre foi essa, desde o seu começo, lá no alvorecer dos anos 70, reunir políticos e empresários, né, além de outros representantes, né, significativos da sociedade, para tentar pensar de alguma forma os problemas globais. E esse ano, né, a agenda traz com muita clareza a perspectiva da fragmentação, né, de uma ordem global, né, muito em função, né, dos conflitos que ocorrem na Ucrânia, mas também das tensões cada vez mais latentes entre as duas grandes economias, por um lado, né, os Estados Unidos, por um outro lado, a China. Então, essas perspectivas de um mundo em crise, né, um mundo onde nós temos inflação elevada, onde nós temos desemprego, né, em expansão, onde nós temos uma certa contração da atividade econômica conjugada com inflação, que é sempre, né, uma perspectiva negativa. Então, tudo isso faz com que o Fórum de Davos ganhe uma importância muito grande. E a despeito da ausência, não é, do presidente Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que fica no Brasil para reorganizar aí o seu próprio ministério, nós temos a presença importante, né, do Fernando Haddad, da Marina Silva, trazendo um recado muito claro do governo brasileiro ao mundo. Né? Me parece que Haddad e Marina representam uma chave fundamental desse novo governo, qual seja, por um lado, a perspectiva da economia, a valorização da economia e a percepção de que o Brasil é um ator econômico relevante que está disposto a se relacionar com todos os demais atores relevantes no mundo inteiro. E, por um outro lado, a presença da Marina Silva traz a perspectiva de que a agenda socioambiental é uma agenda que, diferentemente do que aconteceu no passado recente, será muito valorizada, né, por este novo governo. Então, trazendo a dinâmica da política, da economia e das relações sociais e ambientais, nós temos aí, me parece, o eixo da participação brasileira neste Fórum Econômico Mundial em 2023. E nós temos imagens ao vivo neste momento do fórum. Quem fala é a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, esposa de Volodymyr Zelensky, país ucraniano que sabemos está em guerra, sendo atacado pela Rússia. E ainda hoje, nessa edição, neste dia na Suíça, existe a expectativa da participação brasileira. Marina Silva e Fernando Haddad, os ministros do Meio Ambiente e da Fazenda, devem discursar ainda nesta terça-feira. A Jovem Pan, claro, vai acompanhar. Conosco aqui no Jornal da Manhã, professor Lier Ferreira. Quem faz a próxima pergunta é Roberto Mota.
Bom dia, professor. Pelo que o senhor acabou de dizer e pelas notícias que a gente ouve, é justo a gente dizer que o mundo que se encontra em Davos é um mundo que está com medo de uma recessão, né? A gente ouve muito falar aí de possibilidade de uma crise mundial, como o senhor mesmo falou, enfrentando o desemprego. Agora, o Brasil que chega em Davos é um Brasil que ainda chega numa situação boa, né? Com uma previsão de crescimento, com crescimento do PIB do ano passado maior do que o de muitos países do primeiro mundo, uma inflação menor do que os Estados Unidos e da Europa. Como é que o senhor acha que essa situação atual do Brasil pode posicionar o país nas discussões em Davos? Olha, Roberto Mota, é interessante a gente perceber, né, que a situação política brasileira hoje me parece que dá o tom, né, da própria participação brasileira em Davos. Né? A gente sabe que o presidente Lula não está presente em função aí, né, dos efeitos dos atos que aconteceram no último dia 8, né? São atos bárbaros, né? A nossa reportagem ainda hoje já teve a oportunidade, né, de comentar os eventos. O próprio presidente Bolsonaro, né, que seria o pretenso ou suposto beneficiário desses atos, né, também já teve a oportunidade de fazer a condenação dos mesmos. Então, assim, sabemos que o grande olhar do mundo para o Brasil hoje, né, deslocou-se da economia para a questão política. E isso é que, inclusive, justifica, ou pelo menos explica, a ausência do presidente Lula, que era, né, uma das personalidades esperadas no contexto global. Eu acho que, em relação ao passado, temos muito pouco a dizer. Né? Me parece que o eixo essencial da presença brasileira hoje, e a presença do ministro Haddad, né, no Fórum de Davos aponta nessa direção, é tentar mostrar aquilo que o Brasil poderá fazer daqui para frente. Né? Acho que os olhos do mundo olham para o Brasil, né, esperando uma resposta supostamente positiva do novo governo em relação a alguns elementos fundamentais. Já está muito claro, desde a campanha, que o presidente Lula vai fazer um governo com um olhar privilegiado sobre os mais necessitados, sobre as populações ou segmentos da população que são mais vulnerabilizados. Agora, espera-se também e exige-se do Brasil essa posição, e vários atores econômicos e políticos internos fazem a mesma cobrança, né, de que esse olhar privilegiado para os mais vulneráveis, né, não, de alguma forma, desorganize, né, a perspectiva econômica. Nós sabemos que o Brasil, né, tem fundamentos econômicos relativamente frágeis. Né? O Brasil é um país que depende muito e é muito sensível, né, ao contexto global pelas vulnerabilidades, né, que o país apresenta na sua estrutura econômica, inclusive do ponto de vista da produção industrial, né, a nossa matéria anterior, muito bem comentada. O Brasil tem que manter essa isenção de impostos. Por quê? Porque nós temos que privilegiar o setor produtivo. Nós não podemos continuar bancando o setor financeiro, que é aquele que, de alguma forma, exaure a maior parte dos recursos do Estado, né, deslocando, né, recursos que poderiam ser aplicados, né, no setor produtivo, tanto no agronegócio quanto na indústria, né, para o setor financeiro. Então, assim, o desafio do Brasil é encontrar uma equação, né, sustentável entre estabilidade macroeconômica, né, estabilidade política e assistência social àquelas parcelas vulneráveis da sociedade. De alguma forma, a presença do Haddad e da Marina Silva no Fórum de Davos aponta para essa perspectiva. Mas, mais do que a perspectiva, nós temos que construir no dia a dia da política as condições fáticas para que o Brasil saia, daqui a 4 anos, ao final deste governo, que potencialmente será o último dos governos do presidente Lula, numa situação de equilíbrio político, econômico e social que o potencialize ou que o credencie a ser o país relevante que ele historicamente deseja ser nas relações internacionais. Então, esse me parece o grande desafio do Brasil no presente. E aí, obviamente, o Brasil hoje está sob a liderança, né, do presidente Lula, mas numa democracia, a alternância do poder é natural e necessária. Nós esperamos que todos os demais governos possam manter esta chave de um Brasil importante e relevante no cenário global. Professor, na primeira resposta o senhor citou a China e hoje saiu um dado que é importante. O PIB da China avançou 3% em 2022 e é a segunda pior taxa desde 76, que é um ano simbólico, né, para a política da China. E eu pergunto, quais são os efeitos que isso pode ter na economia mundial? O Mota chegou até a falar de uma possível recessão. Isso contribui para isso? Olha, o Mota tem toda a razão.
né, a China vem sendo a principal locomotiva econômica do mundo nas últimas 4 décadas. Né? E nós registramos aí, ao longo dessas últimas 4 décadas, PIBs frequentemente situados em patamares de 2 dígitos, ou seja, 10, 11, 12, 13, 14%. No contexto da Covid, e nós vamos observando isso nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, a China já vinha puxando um pouco o freio de mão do seu próprio crescimento. E quando eu digo a China, nós falamos evidentemente do Partido Comunista Chinês, que é aquele ente que dá a diretriz econômica e política daquela sociedade. Nós não estamos falando da China como uma sociedade democrática, ao contrário, é uma sociedade onde a economia é planificada e onde a presença do planejamento estratégico feito pelo Estado é bastante relevante. Ora, num contexto em que nós temos uma guerra da Ucrânia, uma guerra que nós, de alguma forma, não esperávamos, e quando nós temos uma perspectiva inflacionária ampliada em vários países do primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, França, quando nós temos uma perspectiva de contração econômica de alguns dos principais agentes econômicos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, nós temos aí o freio de mão puxado dessa grande locomotiva da economia global, que é a China, é um dado bastante preocupante para todos os estados e não é diferente do Brasil. O Brasil que o presidente Lula encontra em 2023 é muito diferente do Brasil que ele encontrou em 2003, quando ele assume o primeiro mandato. Da mesma forma que o mundo que o Lula encontra em 2023 é bastante diferente daquele mundo que ele encontrou em 2003, quando iniciou o seu primeiro mandato. E o que nós esperamos é que o presidente Lula, que o PT e toda a ampla gama de partidos que formam a coalizão que hoje está à frente do governo, seja suficientemente capaz de conduzir o Brasil nesses mares revoltos do ponto de vista doméstico e internacional, para que nós possamos, de fato, como eu disse há pouco, daqui a 4 anos, estarmos numa posição muito melhor do que aquela que nós nos encontramos hoje. Mas hoje o cenário é preocupante, hoje o cenário é um cenário de dificuldades e é importante que a sociedade brasileira esteja muito consciente destas dificuldades, para que nós não esperemos também milagres que certamente não irão acontecer. O desenvolvimento é um desafio que se coloca para o Brasil e para outras tantas nações e é um desafio que se vence no trabalho cotidiano do ponto de vista doméstico e internacional, articulando diferentes atores sociais, imprensa, empresariado, trabalhadores, militantes, enfim, profissionais liberais, enfim, todos os segmentos relevantes da sociedade. Se nós não tivermos, de alguma forma, um consenso para o progresso, um consenso para o desenvolvimento, eu temo que o Brasil não estará à altura dos muitos desafios que se colocam para ele neste momento. Tiago. Professor Ler Ferreira, para a gente encerrar mais uma vez sobre meio ambiente, Marina Silva ressaltou ontem recordes de desmatamento no governo anterior. É justa essa afirmação? E ela anunciou as novas presidentes do IBAMA e da FUNAI. Esses órgãos são fundamentais para a proteção da Amazônia? Esses órgãos são absolutamente fundamentais, Adriana. De fato, nós tivemos, no último governo, um certo desmantelamento de estruturas importantes no que diz respeito à tutela ambiental. Mas, mais do que isso, nós tínhamos, de certa forma, uma autorização tácita. Essa autorização tem que ser colocada dentre muitas aspas, para que determinados grupos, como madeireiros, garimpeiros, enfim, sempre operando do ponto de vista da ilegalidade, pudessem avançar sobre territórios protegidos, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista das populações indígenas. Mas volto a dizer, mais importante para o Brasil nesse momento não é discutir o governo passado, mas discutir aquilo que nós estamos fazendo e podemos fazer concretamente para resolver as questões graves que se colocam para o Brasil nesse momento, independente do governo A, B ou C. Então, nesse momento, Marina Silva é uma das mais importantes lideranças ambientais que o Brasil tem e uma das mais importantes personalidades ambientais com projeção global. A presença da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente é um indicativo de uma garantia de que o Brasil vai alterar a chave da sua política ambiental. O que nós esperamos é que esta chave de política ambiental alterada seja uma chave que esteja conectada
com outras dimensões importantes, como política e economia. Por quê? Porque não existe tutela ambiental simplesmente a gente querendo botar um cadeado na Amazônia, né, ou no Cerrado, ou nos Pampas, ou em qualquer outro dos grandes biomas brasileiros que precisam ser protegidos efetivamente, né, e achar que nada vai acontecer ali. Não é verdade. A gente só vai poder proteger o meio ambiente nós articularmos a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico e com a preservação, né, das necessidades sociais das populações que já se encontram nesses locais. Então, assim, mais uma vez, o recado de Davos é um recado muito interessante, porque estar com Haddad e estar com Marina Silva neste momento é priorizar, de fato, este tripé sobre o qual nós falávamos anteriormente, qual seja política, economia e a questão socioambiental. Se o Brasil for competente para gerir esses temas do ponto de vista doméstico e do ponto de vista internacional, eu tenho certeza que nós teremos um governo exitoso. De outra forma, nós continuaremos aí numa perspectiva de crise que vai postergar para os próximos 4 anos, ou seja, para 2026, em um eventual novo governo, né, as respostas necessárias, né, para os problemas brasileiros. Oxalá que nós consigamos, já nesse governo, criar o pacto de governabilidade para que consigamos superar esses muitos problemas, que, digo, não são um legado apenas, né, do governo Bolsonaro, né? Não adianta falar em herança maldita, essas coisas que muitas vezes têm uma repercussão midiática importante, mas que pouco contribuem para a consecução do pacto de governabilidade, que é necessário, que envolvendo políticos, empresários, intelectuais, artistas, jornalistas, enfim, como eu disse, todos os segmentos relevantes da sociedade possam, de alguma forma, criar uma orientação para o Brasil, uma diretriz consistente para que nós possamos, de fato, alcançar o progresso que desejamos para a nossa sociedade e a projeção do país no cenário internacional. Me parece que esses são os desafios e essa é a agenda a ser cumprida. E Davos, certamente, é um espaço importante, né, de diálogo e interação, né, necessário ao Brasil, como são tantos outros fóruns domésticos e internacionais. Sim, e a Jovem Pan acompanha ao longo de toda essa semana o Fórum Econômico Mundial na Suíça. Professor de Relações Internacionais no IBMEC do Rio de Janeiro, Lier Ferreira. Obrigada, professor, por todos os esclarecimentos, pela participação conosco por aqui. Boa terça-feira. Eu que agradeço, muito obrigado a você, Adriana, Tiago, muito obrigado ao Mota pela interlocução. Interlocução qualificada é sempre fundamental para nós. Um grande abraço, bom dia a todos.